Que a fé, a esperança e o amor sejam frutos que permaneçam em nossos corações. O motivo de estarmos aqui nesse momento é para falar sobre estudos bíblicos, dar sequência no que foi iniciado lá no professor Samuel, passando pela primeira carta de João, depois o pastor Sérgio falando da segunda carta joanina, e eu hoje vou falar para vocês sobre a terceira carta de João. Nós já há algum tempo estamos falando dentro de um contexto de escola de formação ministerial, onde o aluno é o ministro. Nós entendemos que o discípulo, ele passa pelo aprendizado e ele pode um dia vir a ensinar. Com esse intuito, nós vamos aqui falar sobre as cartas de João. Jesus já tinha sido encarnado, tinha cumprido o seu ministério, tinha sido crucificado e tinha ressurreto. João escreve o Evangelho e precisa que esse Evangelho seja enviado até os confins da terra. Então ele tem a sua viagem missionária, forma as igrejas na Ásia e precisa que essas igrejas fossem supervisionadas, ele não poderia estar visitando cada uma delas. Daí vem a sacada das cartas. As cartas são enviadas sempre com um propósito. Nós vamos falar desse propósito da terceira carta de João. João fala de um legado missionário. Legado missionário onde tem aspecto interessantíssimo, onde vamos descrever cada um deles. Herança é o que deixa para alguém. Já legado é o que deixa dentro de alguém. Mas vamos direto para a carta? Quando pensamos em cartas, é exatamente isso que vem na sua memória. Aquele envelope onde tem remetente e destinatário. Por isso é interessante nós falarmos aqui sobre remetente. Remetente é exatamente João, como nós já falamos. O João discípulo, o João que escreveu o Evangelho, o João que escreve as 3 cartas e também o João que escreve o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele escreve preso em uma ilha. Muito parecido com o momento que nós estamos vivendo, não é isso? Nós estamos dentro de nossas casas, mas o Evangelho, a palavra, ela não está presa. Assim como a carta de João, que precisava ser enviada. Enviada para quem? Agora nós vamos falar do destinatário. Ela foi escrita para Gaio, mas para que alcançasse e tivesse o benefício de toda a igreja local. Nós vamos ler, a partir do versículo 1, sobre isso. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Veja que logo no início, João se identifica como presbítero. Não é comum em nossas igrejas batistas usar esse termo presbítero, porque nós entendemos que algumas vezes os apóstolos são chamados de presbítero, aqui como nesse caso, outras eles são chamados de bispos e pastores. Então entendemos que os pastores mais experientes, assim como João, eles eram chamados de presbítero. Então presbítero, pastores e bispo, nós entendemos que todos podem ter a função de pastor. Já é interessante ver e falar sobre João, é o mesmo João, o discípulo amado, que em vários momentos ele era o discípulo mais novo, e em vários momentos eles com rompantes até ter sido chamado filhos do trovão. E é o mesmo João que estava aos pés da cruz na crucificação de Jesus, onde ele tem a incrível responsabilidade de tomar conta da mãe de Jesus. Com o tempo, nós vamos vendo aquele discípulo que era o mais novo se tornar um ancião, o último dos discípulos, o último dos apóstolos. Vamos vendo o amadurecimento de um homem que no começo, o discípulo mais novo, foi amadurecendo, e está aqui, ó. Olha a posição que se encontra nesse momento, João. E aí ele escreve a Gaio. E ele diz algumas palavras a Gaio muito interessantes. Amado, do versículo 2 ao versículo 5. Acompanhe aí na sua Bíblia. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você
e que seja com boa saúde, assim como vai bem a tua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, como você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Há um incrível elogio a Gaio. Dá a entender que foi Gaio um discípulo muito importante para João. Tanto que ele logo no início, ele fala assim: espero que tudo vai bem com você em relação à tua saúde, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, a vida espiritual dele estava muito legal, mas ele também se preocupava com a saúde de Gaio. E você, meu irmão, e você, meu ouvinte, como vai a sua saúde? Como você tem cuidado do seu organismo, que é templo do Espírito Santo? É tempo de fazer exercício físico, mesmo que seja dentro de casa. Fazer exame assim que puder e cuidar bem da sua saúde, assim como você cuida bem e está cuidando bem da sua alma. Lendo, jejuando, orando, confraternizando com os irmãos, mesmo que seja online. Mas Deus é um Deus que ao longo de toda a Bíblia se preocupou e muito com a saúde do homem. Mas ele continua dizendo para Gaio, elogiando Gaio, com a hospitalidade que ele tinha em relação aos irmãos que chegavam, os missionários que chegavam naquela igreja e era tão bem tratado. Olha como João olha com carinho para Gaio, um filho na fé, um bom discípulo. Está aí um bom exemplo de discipulado. E se chegasse hoje na sua casa, limpasse as mãos, colocasse álcool gel, mas entrasse na sua casa aquela pessoa que te discipulou, que te batizou, que entrou com você dentro do batistério, como que ela iria te ver? Que notícias chegariam até ele sobre você? O que você tem feito? Você tem agido como Gaio, que tem como um belíssimo discípulo que aprendeu e está refazendo, e está fazendo tudo o que o seu discipulador fez, indicou para fazer, o evangelho genuíno na verdade. Falando em verdade, cita 7 vezes na carta, que tem apenas 15 versículos, ele cita 7 vezes a verdade. Você tem andado na verdade? Nós, como fazemos um estudo bíblico, sempre tem uma aplicação para nossas vidas nos dias de hoje. E como que você tem agido, tudo que você aprendeu, você tem colocado em prática? Está aqui um bom exemplo. Gaio era hospitaleiro, altruísta, não se beneficiava tão somente com a sua função na igreja, mas era hospitaleiro. Muito interessante quando nós estudamos sobre a vida de Gaio. Nós temos em nossas igrejas, principalmente aqui na PIB em Parque União, o pessoal da recepção. Eles chegam com placas, eles chegam com um aperto de mão, um abraço. Agora nós estamos bem distantes, estamos sentindo muito. Talvez outras pessoas não sintam tanto quanto aqui em nossa igreja, porque nós somos conhecidos como uma igreja de relacionamento muito pessoal, muito íntimo. Porque nós gostamos de abraçar, nós gostamos de abraçar, beijar e dizer eu te amo, meu irmão. Mas juntinho, abraçadinho. Por isso nós estamos sentindo tanto. Nossa recepção é tão importante que ela funciona como fosse o pulmão da nossa igreja. Pessoas que chegam são consolidadas, são amadas e dificilmente não queiram voltar novamente. Assim era Gaio, hospitaleiro, com aquelas pessoas que chegavam, assim como os missionários. Falando nos missionários, vamos seguir a leitura a partir do versículo 6. Os missionários, estes deram testemunho diante da igreja no amor que você tem. Você fará bem encaminhando em sua jornada de um modo que agrada a Deus,
pois foi por causa do nome. Repare que esse nome está em letra maiúscula também na sua Bíblia. O nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Porquanto devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Novamente a palavra verdade. Esses missionários saíram com o único intuito de proclamar o nome. Por isso, em letra maiúscula, na minha e na sua Bíblia. Esse nome é o nome de Jesus. É exatamente Jesus. Eles entenderam o ID e saíram a proclamar o Evangelho. Esses missionários precisavam de um ponto de apoio. Nossa igreja tem sido ponto de apoio para vários eventos. A Cristolândia, quando querem fazer um evento aqui na Avenida Brasil, a nossa igreja fica aproximadamente 300, 400 metros da Avenida Brasil. E quando a Cristolândia quer fazer algum evento com os moradores de rua que estão viciados e jogados às drogas, a nossa igreja, PIB em Parque União, passa a ser um ponto de apoio missionário. Assim como outros eventos da juventude, no qual o irmão Vinícius participou. E aqui foi uma referência para toda a comunidade da Maré. Quando a Cristolândia vem aqui, fazemos alguns eventos evangelísticos, é o Zé Luiz que fica à frente, assim como toda a igreja e alguns irmãos também participam. Ponto de apoio. Assim era essa igreja no qual Gaio pertencia. Ela servia de ponto de apoio. Interessante pensar que a igreja do início do primeiro século, eles não se reuniam em templos com 100, 200, 300 pessoas. Se reuniam em pequenas casas, em pequenos encontros. Já em templos, foi só a partir do quarto século. Então, essa igreja que era ponto de apoio para a proclamação do Evangelho, recebia aqueles missionários com muito carinho. Esse era o intuito e o amor que aquela igreja tinha. Até que surge um personagem muito interessante, no qual nós vamos falar agora, que é Diótrefes. Vamos ler na palavra? A partir do versículo 9, diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede-os que querem recebê-los e ainda os expulsa da igreja. Diótrefes é a representação de um líder com abuso de autoridade. Isso mesmo. Diótrefes, ele é a encarnação da soberba. Se Gaio, ele representa um altruísmo, aquela pessoa que se preocupa com o outro, Diótrefes é ambicioso, ganancioso e não quer receber ninguém. Até porque esse nome Diótrefes indica que ele era um judeu. Um judeu e a propagação do evangelho nessa região era para os gentios. E ainda tinha uma resistência muito grande em relação a isso. Diótrefes representa aquele judeu que ainda queria trazer alguns argumentos judaizantes. E o que valia mesmo era ser judeu. Mas agora a visão era outra, é até os confins da terra, a proclamação do evangelho. Diótrefes é ambicioso demais. Talvez você esteja pensando assim: ora, mas eu pareço mesmo com Gaio. Ninguém quer parecer com Diótrefes, essa que é a verdade. Mas será que não tem um pouquinho de Diótrefes em você? Eu vou falar algo bem pessoal aqui do pastor Marcelo. Eu já fui líder da juventude em outra igreja há 20 anos atrás. Na verdade, há mais de 20 anos atrás, né? Deve ter uns 23 ou 24 anos atrás. Eu nunca fui tão altruísta como eu sou hoje. Eu tive que aprender muito. E teve alguém, um pastor que me batizou, o pastor João Canelas.
ele que me discipulou. E ele teve que chegar. Ei, Marcelinho, assim como era conhecido, Marcelinho, vem aqui. E sentava, e conversava, e às vezes ele era muito duro. Ora, é necessário mudar. E ao longo do tempo, eu tive que mudar. Eu tive que amadurecer também. Porque eu tinha algumas características de Diótrefes. E eu tive que mudar o meu caráter em vários aspectos também. Às vezes, quando nós lemos uma palavra dessa, como a carta joanina, que também é uma repreensão, não apenas um legado missionário, mas uma repreensão, nós temos que pensarmos assim também. Será que essa palavra não é um confronto comigo? Será que em algum momento eu também não estou sendo igual Diótrefes? Que tipo de líder você está sendo? Diótrefes, eu não sei, a carta não diz até o final, quando João fala assim, ó, eu quero ter com ele e vou dizer e vou falar para ele tudo o que ele tem feito. Até porque a primeira carta, Diótrefes fez como vários líderes fazem, alguns líderes fazem. Pega, vê que é uma repreensão, pega e bota na gaveta. Assim foi a primeira carta que ele escreveu a essa igreja. Só que essa segunda carta chega. Provavelmente ela chega e faz uma diferença enorme. Se você tem alguma coisa de Diótrefes em você, é tempo de mudança. É tempo de mudança. Mas a carta segue. Lá no versículo 11, ele vai falar, no 11 e no 12, ele vai falar de Demétrio, porque é uma indicação de João. Esse é um pastor que vai assumir essa função de pastor daquela igreja. Ele fala algo muito interessante. Primeiro ele dá a Gaio, a igreja, e também a Demétrio, uma sugestão muito interessante. Olha o versículo 11. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Se nós vimos e já tivemos um encontro com Deus, o nosso comportamento tem que mudar. Por mais que tenhamos hoje, continuamos, quer dizer, com a natureza humana, nós recebemos de Deus uma natureza divina. E é tempo de transformação. Ele dá essa sugestão. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. E aí ele vai fazer uma indicação muito interessante no versículo 12 de Demétrio. Preste bem atenção. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Interessante que João traz uma tradição judaica muito interessante, e essa sim é saudável. Para falar de alguém, o judeu reunia 3 testemunhos. E aqui não é diferente. Ele diz assim, ó, versículo 12, hein? Quanto a Demétrio, todos dão testemunho. Ou seja, todos que conhecem Demétrio, todos que conviveram com Demétrio, dão testemunho. Até a própria verdade dá testemunho de Demétrio. Olha aqui novamente a verdade. Essa verdade aqui é Jesus. Através do Espírito Santo, Jesus, que é a verdade. Lembra do versículo? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha Jesus dizendo que Ele é a verdade. Quando João diz aqui, e damos testemunho, Ele é a própria verdade. E nós também damos testemunho, quer dizer, todos dão testemunho. Jesus dá testemunho de Demétrio, e também o nosso testemunho, esse, João dá o testemunho. Olha que interessante, se falamos bem de Gaio, estamos falando muito bem também de Demétrio. Demétrio está sendo indicado como o pastor que deve assumir aquela igreja. Ora, parece que se você não era acostumado a ler a Bíblia, eu quero dizer que você, em poucos minutos, você leu um livro da Bíblia. Você não pode dizer mais que não leu nenhum livro da Bíblia. Essa carta joanina, ela tem apenas 15 versículos. E vamos terminar, já estamos concluindo, com a saudação que João faz a Gaio, transmitindo a toda a igreja e também a Demétrio. O versículo 13, 14 e 15 diz assim:
Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. De saudações aos amigos, um a um. Olha, eu vou fazer referência aqui também a João. Muitas coisas nós poderíamos dizer, mas o nosso tempo é curtíssimo. Ele também diz que queria estar com aquela igreja, pessoalmente. Como eu, pastor Marcelo, queria estar com vocês pessoalmente. Por isso nós sofremos muito. Mas com todo o entusiasmo que João fala à igreja, dizendo que, mas em breve estarei com vocês, nós também estaremos com vocês, nos abraçaremos, aluno, professor. E aí, quando ele diz aqui na carta, dizendo, todos dão saudação a vocês. E aí, eu também digo, todos os professores da Escola de Formação Ministerial dão saudações finais a vocês. Os professores, os coordenadores, todos estão com grande saudade de estar juntinho de vocês. Aqui me despeço com grande amor no coração e saudade de todos os irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus.